Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E eu quero agradecer a você pelo companheirismo, pela parceria de estar aqui junto comigo no Falando de Bíblia, seja comentando, dando seu like, seu dislike, compartilhando esse vídeo com alguém e agora também doando uma oferta de amor para nós, através do QR Code que aparece aqui na sua telinha ou através da nossa chave Pix, doar para fb@gmail.com. Queridos irmãos, nós vamos fazer uma tratativa aqui que muito me chamou a atenção. Já tem um tempo que essa pessoa fala no vídeo contra a família e ela não tem vergonha de dizer de que movimento ela faz parte, porque ela é um bandeirante que advoga em favor da sua causa e que, se possível, dá a vida por aquilo que diz que crê. Isso me chama muita atenção porque, no seu comportamento, ela é muito melhor do que alguns fiéis que diz que crê numa coisa, mas não é capaz de morrer por aquilo que diz que crê. E a gente precisa fazer atenção com essas vozes que estão ecoando a fim de enviar a sua mensagem, confirmando-as no coração de alguns e fortalecendo a outros para a destruição da família patriarcal. Isso mesmo. Deus, antes de criar governos, sociedade, igreja, Deus criou a família. Lá no Éden, o padrão continua o mesmo. Deus une um homem a uma mulher, um macho a uma fêmea, e constrói, institui, ele cria, ele abençoa a primeira família da união de duas pessoas de sexo diferente, porque pessoas de sexos iguais nós não chamamos de casal, nós chamamos de pares, ok? E aí o começo de uma família se dá por conta da união de duas pessoas de sexo diferente e que a nossa característica, além de ser heterossexual, ela é monogâmica, ok? Esse é o padrão bíblico. E feliz era Adão, irmão. Estava lá no paraíso, ele e a Eva, não tinha sogra, não tinha cunhado, estava lá, só ele e a Eva, para desfrutarem de todas as delícias do jardim, como o próprio Deus lhes ordenou quando os uniu, cresçam e multipliquem-se. Só que nos nossos dias, o termo família está em quase que desuso no trâmite patriarcal, tradicional. A galera fala de família arco-íris, que são pessoas do mesmo sexo. A gente ouve falar da família monoparental ou nanoparental, corrigindo, monoparental ou nanoparental, que são pessoas que são da mesma consanguinidade, são irmãos, a Bíblia fala em João 11, de Marta, Maria e de Lázaro, ok? Eles eram um tipo de família assim. Você tem a família que ela é adotiva, naquilo que você não tem um parente e alguém te acolhe para conviver com ela. Há muitos tipos de classificações. Agora, dá uma olhadinha no que o representante do movimento LGBTQIA+, nos seus discursos pelo mundo, ele anda falando e que na sua boca, a sua pregação, o seu discurso é a favor da destruição da família tradicional. Dá uma olhadinha aí. Não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político
violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? Você entende que nós estamos em guerra espiritual? Que a nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades do ar? A minha oração é que Deus converta esse rapaz. A minha oração é que Deus possa completar uma grande obra sobre a sua vida. Mas trabalhando o campo das ideias, ele tenta tirar o meu direito e dizer que a minha heterossexualidade não é normal. Quando desde o princípio do mundo, e que o mundo é mundo, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Será que nós estamos vivendo um tempo de ameaça que nós ainda não percebemos? Porque dentro das reuniões que esse pessoal faz, a fala é sempre a mesma. A destruição da família patriarcal, da família tradicional. E aí você tem que lembrar aquilo que Deus falou através de Abraão. Abraão, em ti serão benditas, a partir do Gênesis capítulo de número 12, todas as famílias da terra. Ô Abraão, só que essa turma, eles não gostam da Bíblia. Essa turma, eles rechaçam a Bíblia. Eles dizem que a Bíblia é arcaica, e agora tem um representante de lei, eu não vou lembrar de que estado que ele está, que ele diz que a Bíblia tem que ser reatualizada, revista, porque tem textos nelas que são tão arcaicos que promovem o ódio. Por que eles não tentam promover isso também? Uma mudança de atualização lá no Alcorão? Por que eles não tentam fazer uma atualização de questões doutrinárias dentro de outros segmentos? Se eles não querem nada com Deus, se eles querem viver a sua revelia, por que eles implicam com o nosso ensinamento e com a nossa regra? Se toda instituição tem a sua regra. Você não é obrigado a andar na mesma regra de fé que eu. Eu te respeito e exijo também que me respeite. No meu país, a minha Constituição ainda me dá o direito livre de pregar o Evangelho, falar. Aí você tenta me coibir, você tenta dizer que eu não posso falar, que o meu discurso é de ódio. Ei, queridão, queridona, vocês não são dono da garrafinha da Coca-Cola que está lá no meio do deserto, não. Vocês não são o dono do pacotinho de biscoito que está lá também, não. Cada um vai prestar conta de si. Se você escolheu viver nessa opção de vida, problema é seu. Respeito a sua opinião. Mas cabe a mim o dever, como bom cristão, de anunciar as boas novas de Cristo e, infelizmente, para você, eu tenho que falar sobre a questão do pecado. E o pecado é uma ofensa contra Deus. E para chegar a Deus, só tem um caminho que é Jesus. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E não tem como a gente viver nesse engodo, nessa questão de fazer uma aceitação daquilo que Deus não aceita, daquilo que Deus repudia. É com todo carinho e respeito que nós pregamos, diferente do que o pastor Ricardo Gondim, diga-se de passagem, começou a pregar nos nossos dias, dizendo que a igreja tem que aceitar a homoafetividade, que ele tem seu espaço, que ele não está pecando. Como assim? Se todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu também sou pecador, mas reconheço que sem Jesus eu não posso viver. A diferença do pecador que tem prazer no pecado e se revolver na lama, chafurdar como porco na lama, e daquele que entendeu que sem a graça de Deus não dá para viver, que o pecado é um tropeço no meio do caminho, não é um planejamento de vida. Mas a turma sai por aí dizendo que eles precisam
Sim, se fortalecer para destruir a família. Irmãos, nós temos que montar o nosso muro de defesa. Vamos ler um texto bíblico? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, verso de número 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também, verso 24, Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, tanto fazer quanto consentir, tanto fazer quanto o que está de fora acha bonitinho e se faz de omisso, está tudo dentro do mesmo pacote, do mesmo pecado. Se fazendo um. Ah, Paulo errou? Não, porque Paulo está olhando para o mundo da sua época. Irmão, o pecado é pecado desde que o mundo é mundo. O pecado gera morte. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus, Isaías 59, verso de número 2. E as vossas iniquidades criam um muro de separação entre vós e o vosso Deus. Só que a gente não percebeu ainda que esta sociedade, ela grita e apela para que a igreja cale a sua voz, e nós não podemos calar a nossa voz. Nós não podemos pegar os nossos valores e engavetá-los, não. Pelo contrário, temos que trazer à luz, à tona os nossos valores e dizer que somos diferentes, respeitamos eles, ainda que eles não queiram respeitar a nós, ainda que eles não queiram respeitar a nossa fé. Nós os respeitamos, pregamos a Cristo para eles, porque entendemos que essa é a ordem de Deus para nós, pregar o evangelho a toda criatura. E ai de nós se não pregarmos o evangelho. Fica aqui a minha palavra de reflexão para você. O mundo está capotado. O mundo está de cabeça para baixo. E se a gente não se posicionar, daqui a pouquinho essa turma atropela a gente. Posicione-se, irmão. Não seja omisso. Não tira o corpo da reta. Fica no lugar que Deus te colocou. Seja um bom cristão. Mantenha os seus valores. Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado aos meus irmãos que nos enviaram esse vídeo aí e que pediram para também não falar o nome. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por colaborar e cooperar com a nossa pauta. Muito obrigado por caminhar com a gente aqui falando de Bíblia.